Estamos retomando aqui o vídeo do WMS, então essa vai ser a parte 2, e aí eu vou mostrar um pouco da execução sobre o compras e sua arrumação, a parte de vendas, e aí eu vou fazer também uma devolução no cenário sem WMS e um cenário com WMS. Então, sem perder tempo, bora lá. Ordens de compras, eu deixei aqui um cenário já criado, tá? O primeiro cenário ele está para um recebimento sem WMS, tá? Então é uma simples ordem de compra. Ela foi feita aqui na data de hoje. Eu informo qual que é o fornecedor, ele já me traz aqui os contatos, o número do documento, a data que ele vai ser registrado, o vencimento e o número de nota fiscal eu vou preencher. Eu já deixei esse aqui preenchido, tá? Eu informo a parte fiscal, que ele já me traz todos os dados que estão amarrados com o item. Qual que é o item? Então eu tenho aqui o item da descrição, que eu passei com vocês no outro vídeo. O código do depósito, eu tenho aqui os três. O primeiro cenário vai ser esse, que é o 100 WMS, a quantidade, tá? E o valor. Reparem que aqui no final da linha a gente tem quantidade a receber e quantidade a faturar. Esses dois campos são muito importantes para você fazer o controle quando você utiliza um depósito sem o WMS. Porque se eu quiser receber uma quantidade maior, eu posso receber. E aí o status está fechado, desculpa. O status precisa estar em aberto. Está em aberto. Você consegue manipular essa quantidade que você vai receber ou a quantidade a faturar, tá? Então o previsto era 1, mas eu posso ter recebido 2, eu vou alterar e aí eu vou fazer o registro dessa quantidade superior, tá? E também pode ser inferior. Quando você recebe uma quantidade inferior, o documento ele mantém-se aberto. Então se eu tinha previsto 10, recebi 5, esse documento ele mantém-se aberto. Então eu vou faturar um título nessa data que está prevista com a quantidade de 5. Então ele vai criar um documento fiscal registrado da compra com a quantidade de 5 e eu vou receber esses 5. E aí ele mantém aqui que a quantidade recebida foi 5 e o a receber é 5, porque ele ainda está esperando receber esses outros 5. Se você for receber esses outros 5, você continua utilizando esse documento e faz o recebimento posterior. Caso você não vá receber mais esse documento por algum motivo, você consegue arquivar o documento e excluí-lo para que ele não mantenha-se aberto aqui, tá? Então você não consegue cancelar a operação, até porque você já recebeu ele parcial. Então você faz um arquivamento em ações, funções, a gente tem uma opção aqui de arquivar documento. Arquivar documento, tá? Então eu vou fazer o simples aqui, que seria o primeiro cenário de depósito. Eu tenho aqui a data de vencimento, a forma que eu vou usar de pagamento. O depósito já está informado. Número de nota fiscal. Número de nota não, desculpa. O tipo vai ser um frete aqui por quem emitiu. Eu verifico a contabilização. Opa, peraí. E eu posso fazer um verificar contabilização, que ele vai me dizer se os movimentos estão corretos. Tá? Então, processou, tá ok aqui o recebimento. Eu vou registrar e aí ele me dá a opção receber ou faturar. E eu tenho as duas ao mesmo tempo. Como esse é um cenário simples, eu coloquei ali a quantidade de um item, eu estou recebendo essa quantidade de um item. Então, eu vou receber e faturar. Ele criou para mim um documento fiscal registrado da compra, tá? Um documento oficial. E eu queria mostrar para vocês o item, porque aí eu fiz essa movimentação do estoque, tá? Então ele está aqui. Vamos olhar. Ó, data de registro 31/10, compra. Ele fez o recebimento, documento fiscal é o 7, tá? É o número interno nosso
e o número de nota fiscal ele aparece por aqui, o 04. Tá. Então agora a gente vai fazer um recebimento parcial. Tá? Então eu vou construir do zero aqui essa ordem de compra. Vou marcar qual o fornecedor. Já vou preencher aqui, eu estou seguindo um padrão aqui de nota fiscal, tá? Uma numeração. Vou marcar qual que é a minha filial, meu NOP. Aí é um pouco da parte fiscal, que o NOP ele faz toda a amarração aqui do item. Vou trazer o item. O código do depósito, que esse caso vai ser o 2, vai ser um parcial. Quantidade de 1. O valor, estou mantendo 5. Ele faz um custo médio ali e altera. E agora vocês vão perceber que por ele ter o segundo cenário, que é o do WMS parcial, ele já não trouxe aqui a quantidade a receber e nem a quantidade a faturar. E ele não deixa com que eu preencha, porque ele pede que eu faça um movimento de armazém. Tá? Ele não deixa eu processar dessa forma na hora de fazer a contabilização, por conta que eu tenho que fazer um recebimento de armazém. Tá? Ele vem vazio, tá? Por padrão, quando tem aqueles parâmetros do WMS que eu já citei. E aí ele deixa, eu posso fazer o preenchimento, mas eu preciso fazer, ele desconsidera todo o processo que for preenchido lá pelo armazém. Então eu vou fazer o movimento do armazém, tá? Isso aqui está preenchido. Eu crio um recebimento de armazém. Status. Preciso liberar. E aí eu tenho duas formas de buscar o armazém. Eu posso, pela ordem de compra, criar o recebimento de armazém. Eu vou criar aqui. Ou eu posso vir a partir desse documento. Eu vou excluí-lo. E vou entrar por lá. Recebimento, armazém. E tem a segunda opção, que seria eu ir pelo documento e buscar todos os itens que estiverem, todas as ordens de compras que estiverem com o status liberado. Tá? Então eu venho aqui, preparar, obter documentos de origem, e ele está me dizendo que eu tenho essa ordem aqui liberada. Então eu consigo fazer o recebimento dela. O que acontece? Nesse parcial, como eu tinha mostrado nas configurações, o código de localização e o código de zona, eles não estão preenchidos. Eu deixei ele de forma vazia para que a pessoa que estiver fazendo o recebimento, ela vai determinar em qual localização vai ser guardada o produto, tá? Porém, como eu já fiz um recebimento mais cedo nesse o EST1, ele está olhando para ele e dizendo que lá tem um item igual. E aí ele já trouxe preenchido. Porém, eu deixo ele manual e o código de localização ele poderia ser marcado diferente. Tá? Então eu estou dizendo, olha, chegou esse produto. Mas nessa localização, nesse espaço, não cabe mais esse item. Eu posso mandar ele para o EST2, para o EST3. Tá? Então, dessa forma, o parcial ele não vem preenchido automaticamente, apenas nesse cenário que ele olha para o mesmo item. Se o item for igual, se fosse um item diferente aqui, fosse o item 2, ele não ia ter um guardado já, mas como ele tem um pouco dessa inteligência, ele já começa a direcionar o produto para aquele local. Tá? Mas a ideia de fazer esses três cenários é que vocês compreendam as situações que podem acontecer. Vamos pensar que eu tenha dois locais de recebimento. Então eu sempre recebo no 1, mas por algum motivo hoje está interditado, eu preciso receber no 2.
essa situação está com o parâmetro em aberto e aí ele deixa com que eu movimente essas localizações, ok? O terceiro cenário já é diferente. Ele já é configurado, eu já mostrei para vocês como ele é direcionado, tem até algumas flags a mais habilitado e um parâmetro dizendo que esse item vai direto para essa localização. Então, quando eu criar o documento, ele já vai falar, pega esse documento, esse item e manda para esse local, ok? Então, eu faço a validação e se eu trabalhar com série lote, eu tenho que clicar nessa rastreabilidade que ele vai preencher de forma sequencial ou eu posso preencher na mão todos os números e séries dos itens que estão no meu documento. Tá? Nesse caso eu não coloquei série nem lote, preencho aqui meu ID e eu faço o registro. Eu já mandei ele direto para o EST1, ok? Então, se eu vim aqui, conteúdo localização, eu consigo ver que tem aqui uma quantidade no EST1, tá? Eu tenho, na verdade, duas quantidades, porque um está com direcionamento, né? E o outro não. Esse está aqui oficial aqui e esse aqui ele está sem um depósito, tá? Que foi o que a gente recebeu. E aí eu posso registrar minha ordem de compra. Registro e faturo. Ok. Terceiro cenário. Compra. Ordem de compra. Novo. Fornecedor. Vou preencher aqui 006. Aqui só vai mudar os parâmetros mesmo do depósito. Depósito full, quantidade de 1. Ó, então ele já gerou uma notificação. Naquele cenário, se eu tivesse recebido 2, 3 itens, ele atualizaria a ordem de compra com uma quantidade excedente. Ele tem até um campo de regra, eu vou desbloquear aqui, ele está dizendo que eu preciso de um recebimento. Ele não deixa eu receber pela ordem de compra. Eu tenho um campo aqui, ó, configuração de excesso de recebimento. A gente consegue criar um padrão pelo código e uma tolerância de que você pode receber a mais. Então, se eu tenho 5, eu coloco 50%, eu posso receber 2,5 a mais. Tá? Acima disso, ele já vai me bloquear. Abaixo, ele vai permitir, porém, eu posso criar uma aprovação também. Tá? Então, a quantidade aqui está vazia. Eu já vou deixar preenchido aqui o campo fiscal. E eu vou criar o meu recebimento. Esse item ele já tem uma configuração própria dizendo que ele vai para o recebe. Oh, desculpa, esqueci novamente aqui de liberar. O status está aqui, ó, quando ele aparece liberado. E aí ele está dizendo que eu tenho que ir para o recebimento. Aqui já mudou um pouco os parâmetros, por quê? Quando eu uso o direcionamento avançado, eu estou dizendo exatamente para onde ele vai. Porém, o operador ele não precisa saber para qual local que vai, porque eu já configurei isso antes. Então, ele está dizendo na zona e na localização 1, que vai ser padrão. Se eu utilizar série lote, vou atribuir lote série, mas eu não estou usando nesse cenário. Eu tenho aqui a quantidade a receber, ela é editável, então se eu tiver uma quantidade diferente do que está aqui recebida para cima ou para baixo, eu posso estar preenchendo. Faço o registro e a partir daqui são duas situações. O pessoal de compras pode tratar suas operações e o pessoal que é da operação de estoque vai acessar a folha de arrumação. Vai clicar em preparar, obter documentos origens
e ele está dizendo aqui que tem um documento. Esse documento eu vou processar, criar put away. Não existe aqui ainda essa parte da tradução, mas o put away seria o guardar, tá? Então, a partir daqui eu vou ter uma outra folha chamada put away, que ele basicamente vai dizer para mim o que eu tenho que fazer. Então, o operador, você pode imprimir esse documento e pegar os materiais e ir lá para o estoque fazer essa operação. Então, ele está dizendo, tira da recepção 1, olhando para aquele desenho que eu mostrei inicialmente, e coloca na EST1, tá? Com lote, série individual. E aí você pode ter mais de uma ordem de compra nesse documento ou mais de um produto, tá? E aí, a partir do momento que eu registrar, ele está dizendo que nesse momento aqui, se eu pegar conteúdo localização, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas vai ser bem útil para vocês entenderem esse conceito, tá? Então ele está dizendo, ó, a segunda linha aqui, ele ainda está na recepção. Se eu olhar o meu depósito, o meu inventário, ele vai ter a quantidade de 4 itens, tá? Ele tinha 3 na hora que eu olhei, agora que eu fiz o recebimento, ele atualizou, só que ele está em localizações diferentes. Ele atualizou o meu depósito, tá? Mas a localização ele está em locais diferentes. Então a folha de arrumação que a gente está fazendo, ele gerou um put away. E esse put away está me dizendo, pega da recepção e leva para o EST1, tá? Isso faz todo sentido para você manter o controle da operação nas localizações, tá? E aí eu vou registrar e eu vou guardar. Se eu olhar agora no conteúdo localização, ele não tem mais duas linhas. Ele não tem mais as 3 linhas, desculpa, que seria a do recebimento. Tá? A ordem de compra pode ser faturada e aí segue o processo. Vou fazer uma ordem de venda. A gente muda agora para o processo porque tem a parte do put away, tem a parte do picking. Primeiro processo eu vou fazer aqui é o normal. A gente vai marcar aqui os parâmetros fiscais. É uma venda. O item. Código do depósito é o 4, quantidade 1, valor 8. Os dados de forma de pagamento aqui a gente coloca. 10 dias. Bem simples. Boleto a receber. Tá? Aqui ele vai mostrar em linha a quantidade. Tá? Então, quantidade a enviar, quantidade a faturar. Tá? Esse é para fazer a movimentação do estoque. E esse é para a gente fazer o faturamento. Tá? O título, a geração do título. Então, se eu verificar a contabilização, ele está ok. Tá? Então, eu posso registrar. Esse item simplesmente vai sair do meu depósito 4 e vai faturar. Ok? E ele não vai estar mais lá no meu inventário. Se a gente buscar pelo inventário, ele fez essa movimentação. Tá? Se a gente olhar aqui por depósito, vou buscar aqui por depósito. Depósito 4, que é isso que eu acabei de movimentar. Ok? Vamos fazer uma outra venda. E a gente vai usar o 3 agora. O 3 não, acho que é o 2. O outro é depósito em trânsito. Ok. Matriz. NOP. Produto. É o 2, que é o parcial. Quantidade. Valor. Veja que agora ele não vai trazer preenchido, tá? A quantidade a enviar e a quantidade a faturar, tá? Porque ele vai ser preenchido na separação. Na verdade, a gente faz uma remessa, que é o primeiro.
A remessa ela pode ser considerada a sua carga. Então, aquela carga que você separa para mais de um cliente, você tem um romaneio, tudo passa pela parte da remessa. E a mesma coisa que aconteceu com o recebimento, eu consigo fazer o agrupamento e aí eu posso abrir ele pela uma ordem de venda, né? Aí esse cenário pela ordem de venda aqui, o criar, ele vai ser individual. Porém, se eu for em remessa de armazém e buscar pelos documentos, ele vai visualizar todos os documentos que estão com status liberado e aí a partir disso eu consigo agrupar mais de uma carga. Crio aqui o recebimento, a separação, tá? E aí ele está dizendo aqui para mim que eu tenho um código padrão, tá? Mas eu vou alterar aqui porque ele está olhando que o item está no EST1, mas na verdade eu quero mandar esse item. Eu deixei aqui até proposital para vocês visualizarem isso. Quando eu estou saindo, eu tenho que mandar ele para algum local. Então, o local que eu vou mandar é para expedição, tá? Ele está um pouco diferente das configurações do cenário full, tá? Que são todos os parâmetros ativos. Ele está parcialmente preenchido, que ele não diz de onde, para onde eu vou levar. E aí eu estou dizendo que a expedição eu indiquei de forma manual. Isso poderia vir vazio e aí você, operador, alterar dizendo para onde ele vai. Então eu quero, na hora de eu fazer a movimentação, dizer, olha, sai do EST1 e vai para a expedição, que é onde o pessoal vai fazer a coleta do material, tá? Então não preciso preencher aqui os outros campos, preencho só o meu usuário para aparecer nas movimentações e eu vou fazer um picking, tá? Ele precisa preencher esse campo porque a quantidade não foi pega ainda, ok? Então vamos criar aqui um picking. Qualquer relatório que precise ser customizado em questão de romaneio, isso a gente já tem uma expertise, porque passamos por um case desse, de precisar usar o WMS, e aí já criamos alguns relatórios de romaneio, algumas situações que facilita aí o trabalho. Tá? Armazém picking, e ele vai dizer para mim, o parâmetro lá que eu apontei de expedição, ele iria vir aqui. Aqui você não consegue alterar, tá? Então, se eu tivesse dito que era para ele ir para um recebimento, eu só movimentei ele ali. Movimentações de estoque são diferentes, eu não vou mostrar nesse vídeo. Movimentações internas são diferentes. Isso é mais para o processo de compra e de venda. Processos internos são chamados de deslocamentos ou movimentos internos. Aí é uma folha até parecida e aí eu só transito de um depósito ou de uma localização para outra. Tá? Mas nesse processo aqui ele está dizendo, pega do estoque, leva para a expedição. Então o operador que estiver fazendo vai movimentar, se tiver lote série, vai ter as colunas aqui apresentadas, é porque nesse momento elas estão ocultas e aí a gente aponta a rastreabilidade. Então se eu tivesse aqui lote série, deixa eu soltar eles aqui. Eu trabalharia com lote série, tá? Então eu não estou trabalhando. Opa, fui deslogado. Fui deslogado. Calma aí, vamos voltar. Então, editar. E aí, se eu estivesse trabalhando, eu apontaria. Ok, fiz a separação. Se eu olhasse na localização, até esqueci de falar disso. Ele ia estar apontando que existe os mesmos produtos, mas ele está quebrado em uma localização diferente. Tá? Volto para a remessa, porque eu preciso registrar ela. Quando usa-se o cenário aqui do WMS, o faturamento ele pode ocorrer via a remessa ou pelas ordens de compra, tá? Aí vai variar muito da situação do cliente. O status do documento está completamente separado, então eu já posso fazer aqui o registro.
Posso somente enviar e faturar pelas ordens de vendas, tá? Ou eu posso enviar e faturar, e aí eu vou estar faturando já direto por aqui a quantidade de 1, tá? Eu vou enviar apenas para que vocês visualizem a ordem de compra, que aí o valor lá foi atualizado. Quando a gente abriu, ele era 0. Tá? Se a gente vir aqui na linha, a quantidade foi preenchida, quantidade enviada e quantidade a faturar, tá? E a partir do momento que eu faturar, tá faltando um campo aqui que seria o faturado. Ele tem um campo a mais que é quantidade faturada. Deixa eu ver se ele aparece. Porque aí ele vai mudar igual fez o... Só que aí ele vai sumir, né? O arquivo vai sumir. Só se você arquivar ele. Aí, no caso dessa situação que eu comentei da compra, se você não for usar mais ali o documento, receber o parcial, alguma coisa do tipo, você consegue arquivar o documento para que não fique esse recebimento pendente, tá? Eu não achei o campo ali, mas eu posso corrigir isso depois. Então, enviar faturar e o documento foi registrado. Nesse momento, ele passou a ser um documento fiscal registrado para mim. Então, se a gente olhar aqui, é o último movimento. E se tiver tudo configurado na parte de web service, conexão com a Cefaz, a gente vem aqui e faz a transmissão. Consigo visualizar a nota fiscal, o XML, tá? E a transmissão e consultar os dados se foi transmitido. O outro, que seria o completo, eu vou fazer um pouquinho mais rápido, porque o vídeo está ficando longo. Então eu preencho aqui, número de nota, foi o 6, agora é o... Opa, desculpa, que não precisa, é só na compra. Marco o item, depósito completo. A alteração aqui é porque ele também não traz, mas ele já tem, aquela hora apareceu o EST 1, né, na expedição. Porém, o completo ele já vai me dizer, porque eu tenho apontado um parâmetro para onde exatamente ele tem que levar o item, tá? Então, ele já vai trazer de forma automática. Vou criar. Poderia criar lá por fora. Novamente esqueci aqui de liberar. Ele tem esse bloqueio porque se você for usar da outra forma, ele só olha para os status liberados, tá? Então aqui ele já está me dizendo que é da zona SPED e da localização SPED que eu vou pegar, tá? E aí eu tenho alguns campos que eu acabei não passando de preenchimento. Então o número de documento externo, quem que é o meu transportador, porque ele vai replicar isso para todas as ordens de venda que estão nessa carga, tá? E o método de envio. Então tá ok. Vou criar o picking. Marco aqui meu nome. Tá? Ele está dizendo que a quantidade não está total lá, mas na verdade é porque estão em zonas separadas, então ele faz essa validação. Nesse cenário, como eu construí os 3 cenários dentro de uma base, ele não olhou para o estoque, tá? Mas o correto é ele ver a quantidade. Eu pedi 1 e ele tem 2, então ele deveria já trazer completo, porque não falta. Já aconteceu do cenário, eu pedi 3, eu tenho 2. E aí sim ele dá essa mensagem e fica vazio, porque eu posso às vezes preencher com mais de uma localização. Então eu pego uma parte do West 1 e o complemento na West 2. Ok.
Minha remessa está completamente separada. Vou registrar e agora eu vou fazer por aqui. Tá? O documento de venda já sumiu, porque ele já foi registrado. Fiz o faturamento via o WMS. Agora, rapidamente, eu vou mostrar aqui a parte de devolução. Eu tenho uma devolução onde eu faço normal, tá? Uma devolução de venda sem o WMS. Vou usar a função aqui de copiar documento. Copiar documento. E eu tenho aqui a fatura registrada. Deixa eu ver. Seguindo a lógica aqui, eu fiz a 11, a 10 e a 9. Então é a 9, que ela é o depósito 4. Tá? Vamos validar. Tipo de documento precisa preenchido aqui como deve. Tá? Finalidade é uma devolução. Fatura está aqui, o depósito 4. Esse ele já é sem WMS, ok? Então a quantidade devolver a receber e a faturar, ela pode ser aqui manuseada, tá? Então, se você usa o sistema e não é com os parâmetros avançados, você consegue fazer a devolução direto do documento aqui, tá? Eu tenho que visualizar aqui, verificar a contabilização, ver se falta alguma coisa. Não, tá ok. Posso registrar. Ele vai fazer o movimento de reversão e criar uma nota de devolução, tá? E aí eu vou fazer só o segundo cenário, porque aí tanto faz se for com parcial ou completo, os dois vai estar usando. Eu sou obrigado a criar um recebimento de armazém, dizer onde eu vou colocar esse item, tá? E aí eu faço todo aquele processo de recebimento. Quando você recebe mercadoria, vai para o recebe, depois faz a folha de arrumação. Isso se for no parcial, tá? No completo. Faz a folha de arrumação e depois faz o put away. Agora, se for no parcial, eu simplesmente vou receber e vou dizer: direciona para esse West 1 ou para uma zona de quarentena, ou eu direciono ele para um setor separado e depois eu faço uma validação lá de qualidade e aí eu movimento ele internamente para algum estoque meu positivo, tá? Então, ações, funções, outro, copiar. Eu vou pegar o completo, tá? Só para esse cenário que a gente vai ter que fazer o processo de receber novamente. Porém, se eu pegasse a 10, ela é parcial e aí tem esse cenário. Você consegue direcionar em qual recebimento vai colocar. Se você tiver duas zonas de quarentena ou uma zona de qualidade, você conseguiria movimentar ele, tá? Ok. NOP não, só marco o tipo de documento. Marco que ele é uma devolução. E a gente vai olhar na linha, ele traz aqui um comentário, que é o número de nota que ele está se tornando. E aí ele não vai estar preenchido, tá? Ó, ele está vazio, porque ele vai requerer, vamos ver, ele requer um armazém, tá? Então, eu vou liberar o status, tá? Liberar, processo, criar recebimento de armazém. Se eu tivesse com o status liberado, eu também conseguiria criar por aqui, pelo documento. Recebimento de armazém, buscar documentos de origem, e ele vai me mostrar que eu tenho uma devolução pendente. Então, se eu tiver lote série, eu posso tratar. Nesse caso, não estou usando lote série para esses documentos, de exemplo. Ele está dizendo que é para eu mandar para recebimento. Quando eu registrar, meu estoque vai ficar positivo, porém eu preciso fazer toda aquela movimentação novamente. Tá? O documento eu ainda não registrei, porém, separadamente, o pessoal de compras ali ou de devolução pode fazer a movimentação e o operador precisa completar
a folha de arrumação e depois o seu processo. Ok, put away. Tá dizendo para eu tirar do recebimento e levar para o estoque. Posso imprimir esses documentos. Então, aqui o processo está feito. Eu fiz a devolução do documento físico. E agora, ó, o documento fiscal será cancelado por essa nota de crédito. Na verdade, é essa nota de devolução, tá? Nota de crédito é em outra tabela, em outra tela, e é um processo até parecido que a gente consegue movimentar. Mas aqui eu estou devolvendo o item para o estoque, vou registrar e aí eu fechei, tá? Dentro desse cenário, se eu vim aqui, nota de crédito registrada, eu não fiz com a outra, mas eu vou mostrar nessa. Depois que tiver feito ali todas as movimentações, cadê? O documento 11, porque ele passa a ser um documento fiscal, tá? A gente consegue vir e transmitir, tá? Então, status aqui, só visualizando, ele está como cancelado. Você consegue transmitir, eu falei errado, você consegue transmitir a nota fiscal de devolução, tá? A nota fiscal de venda, ela já está como cancelada. E aí você só transmite a nota de crédito, entre aspas, da devolução, ok? Então, nota de crédito de vendas registradas. Cadê? Eu tenho devoluções registradas. É que esse documento está aqui. Notas de créditos registradas, porque a nota de devolução criou uma nota de crédito. Só um minuto. Não, ele cancelou, tá ok. Tá ok. Tá certo. Então, se eu olhar meu estoque, a gente consegue acompanhar aqui as movimentações que teve. Então, eu fiz as 3 vendas e fiz 2 devoluções, tá? E todos aqui têm o acompanhamento aqui do depósito 1, 2 e o 4, ok? Sei que o vídeo ficou longo, espero que tenha sido bastante intuitivo para vocês conhecerem o módulo de WMS. A ideia é gravar mesmo, era gravar de forma completa para que não ficasse por partes esse processo. Pode ficar um pouco cansativo, mas espero que tenha ajudado e nos vemos até a próxima. Qualquer dúvida, deixe os comentários aqui e continue nos seguindo aí no canal para que eu possa gravar mais vídeos para vocês.